Ei, Gary, como é ter um gostinho do céu? Absolutamente espantoso, mas parece muito idiota colocar isso em palavras. Não tente. Eu só estava lhe oferecendo minhas congratulações. Eu também, Gary. Agora que você teve uma amostra da permanência, ficará menos impressionado com o impermanente, o que vai tornar ainda mais fácil para você perdoar. Você quer dizer como ontem, na loja da esquina? Sim. Milagres são todos o mesmo. Os benefícios para sua mente, quando você perdoa daquela forma, são inimagináveis para você. Há alguns anos, você provavelmente teria ficado irritado, e teria expressado isso de alguma forma, ainda que fosse só com um olhar de reprovação. Você está indo bem. Você nem sempre faz um bom trabalho, mas continue trabalhando nisso. Em relação à revelação, você agora sabe o que realmente é. Ela vai acontecer de novo uma hora dessas. Continue usando os meios, e deixe o fim, assim como alguns vislumbres dele, cuidar de si mesmo. Eu me senti pacífico e jubiloso outras vezes também. Nem sempre tem que ser experiências máximas, eu acho. Apenas se sentir bem é divertido. Ah, você quer dizer como no último verão, quando você estava circulando por aí, dirigindo seu cortador de grama, ao alcance de voz dos seus vizinhos conservadores, e gritando a plenos pulmões: "O Filho de Deus é livre! O Filho de Deus é livre!" Sim, esse fui eu. Você tem alguma pergunta antes de continuarmos? Sim, o que realmente veio primeiro, o ovo ou a galinha? Obviamente, os dois foram criados simultaneamente, junto com todo o resto do universo. Dentro da ilusão, eles parecem ser separados, ainda que não sejam. Vamos continuar. Você tem tido muitas experiências que poderiam ser descritas como psíquicas, embora a revelação não seja uma delas, porque ela vem de Deus. A maioria das experiências, inclusive as espirituais, não vem do próprio Deus, mas brotam da sua própria mente inconsciente. Elas podem ser simbólicas do que está na sua mente certa. Vamos colocar algumas dessas experiências em perspectiva. Como o curso diz, no manual. É certo que existem muitos poderes psíquicos, que estão claramente na linha deste curso. E ele continua dizendo: os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo. E quem, de alguma forma, transcende esses limites, está simplesmente tornando-se mais natural. Mantendo em mente, entretanto, que só existem duas coisas que você pode fazer: tornar algo real ou perdoá-lo. Então, qualquer nova habilidade que venha ao seu caminho deveria ser dada ao Espírito Santo e usada sob sua direção. O manual também diz que ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. O Espírito Santo certamente iria lembrá-lo de que você não é especial, e que não deveria tentar convencer a si mesmo ou aos outros de que é. Nada que seja genuíno é usado para enganar. Seja cuidadoso com seu objetivo. O céu é permanente, e nada que você parece fazer fora do céu é permanente. Como isso pode ser importante? Você quer manter as coisas em perspectiva. Ao praticar o perdão, sua consciência se amplia, e como o manual diz sobre um estudante desses. Na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. No entanto, nada do que ele possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. Que todo o seu aprendizado e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final. E assim ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. Obrigado. E é claro que eu quero agradecer a Jota também. Isso realmente coloca as coisas em perspectiva, especialmente agora que eu tive um gostinho dessa grande surpresa final. Muito bom. Agora, nós queremos preparar você para receber visitas breves de nós, com muitos meses de intervalo entre elas. Viremos para encorajá-lo a continuar sua prática, e enquanto estivermos aqui, vamos falar sobre assuntos variados e responder a quaisquer perguntas nas quais você possa pensar. Principalmente, queremos que você se concentre em trabalhar com o Espírito Santo e praticar o perdão. Não fique desapontado quando não ficarmos muito tempo. Você é um menino crescido. Além disso, eu lhe asseguro que nós sempre estamos cientes do que está acontecendo com você, e sempre estaremos.
Eu acredito em você. A propósito, comecei a escrever um pouco, como tenho certeza de que você sabe, e estava imaginando se vocês têm algum conselho para mim sobre como continuar. Claro, nós sabíamos que você iria parar e escrever algo finalmente. Você é lento, mas não é um caso perdido. Só estou brincando. Considerando o fato de que você está um pouco sobrecarregado, estamos felizes que esteja fazendo isso. Não deixe o fato de você estar começando do zero intimidá-lo. Lembre-se, o propósito de escrever é se comunicar. Aquilo sobre Shakespeare foi engraçadinho, e o que ele diz é verdade. Se você for bom em se comunicar, então, será um escritor eficaz. Não se preocupe muito com as regras. Aqui entre nós, o inglês é um tipo de linguagem tola de qualquer forma. Mas, longe de mim julgar qualquer coisa. Sim, fazer isso pode sugerir que você não tem cultura. Talvez, assim como nosso livro pode sugerir que você não fala um inglês muito bom. Você está dizendo que eu não deveria me preocupar sobre o que algum professor de inglês poderia pensar sobre meu estilo literário. Exatamente. Estou feliz por não ter sido mal interpretada. Adoro quando você fala vulgaridades. Mais uma vez, acho que é melhor continuarmos. Lembre-se disso. Se alguém pensar mal sobre o que você escreveu, ou até se não for positivo sobre isso, perdoe-o. Lembre-se sempre qual é seu trabalho número 1, não importando o que você pareça estar fazendo. E também, ao organizar o livro, você tem permissão para expandir o diálogo e transformá-lo em uma apresentação mais linear e completa. É claro que a sua narração é a nossa própria narração. Apenas certifique-se que tudo está baseado em nossas visitas, e consistente com nossas conversas. O que devo fazer com o livro quando estiver concluído? Você sempre pode seguir o modelo do Evangelho de Tomé, e enterrar seu livro em algum lugar no Egito. Se alguém desenterrá-lo depois de 15 séculos, você será famoso. Engraçado. Algum conselho para minha vida atual? Sim, não se preocupe com isso. Vamos lhe dizer o que fazer no final da história, mas ainda é um pouco cedo para isso. Bem, vocês deveriam me dizer, ou eu nem terei ideia. Eu nem mesmo sei se sou bom o suficiente para escrever o livro, mas vou dar o pontapé inicial. Nós sabemos, então, você não tem que se preocupar sobre ser bom o suficiente. Apenas faça. Agora, você tem mais alguma coisa que gostaria de nos perguntar nesse momento? Não sei, estou bem alto com tudo o que aconteceu. Sim, você pode ser desculpado por estar embasbacado, considerando suas recentes experiências, mas você deve ter algumas outras perguntas. Tudo bem, você disse agora há pouco que iria explicar mais sobre seus corpos e suas vozes, e o que eles realmente são, e que iria explicar as aparições de anjos e da Virgem Maria. Agora, quando eu estava fazendo o cursilho, alguém me deu de presente uma fotografia de Maria que foi tirada na igreja em Medjugorje, onde ela estava aparecendo nos anos 80, para aquelas crianças videntes. Dadas minhas experiências, eu sinto um pouco de afinidade com aquelas crianças. Como estou certo de que vocês sabem, fui ver Ivanka, uma das crianças que está adulta agora, quando ela deu uma palestra em uma igreja católica aqui, no Maine. Fiquei com a impressão, embora ela tenha usado um tradutor, de que sua experiência era genuína e que ela estava dizendo a verdade. No programa daquele evento, existia uma figura da Virgem Maria, baseada em outra imagem que ela deixou na camiseta de um rapaz, feita de tecido de cacto, quando ela apareceu para ele há mais de 460 anos, no que agora é a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Os cientistas dizem que aquela camiseta deveria ter se deteriorado e destruído depois de apenas 12 anos mais ou menos, mas, ao invés disso, ela ainda está intacta e em exposição na igreja, e tem estado lá há 5 séculos. Então, eu tenho essas duas imagens que foram feitas com uma diferença de 460 anos. Uma delas é uma fotografia real. E o incrível é que elas parecem a mesma. O que está acontecendo lá? Nós dissemos que todas as imagens corporais são feitas pela mente. Essas imagens podem ser simbólicas da mente certa e do Espírito Santo, ou da mente errada e do ego. Aquela imagem de Maria está na mente inconsciente, e pode ser projetada tanto por indivíduos quanto por massas. A imagem de que você fala tem uma aparência acidental,
não é realmente o rosto de uma mulher judia de 2000 anos atrás. Ela é uma combinação do que está na mente, assim como a imagem que as pessoas têm de J em suas mentes não é realmente a aparência que ele tinha, mas é representativa da mente coletiva. Nas aparições de Maria, que geralmente são mais detalhadas se acontecerem diante de apenas alguns poucos indivíduos, porque eles estão bastante focalizados, ela parece a mesma, porque a imagem é arquetípica, um conceito com o qual você está familiarizado. O que acontece nessas aparições é que o amor do Espírito Santo é o conteúdo por trás da aparição. A mente, de um indivíduo ou de um grupo, dá forma a esse amor. Você está dizendo que o amor do Espírito Santo é real, mas a forma vem de nós? Precisamente. Husserl disse que qualquer coisa que assuma uma forma, precisa ser simbólica de alguma outra coisa. O Espírito Santo não cria formas, ele realmente ama. É possível que o amor do Espírito Santo brilhe em seu universo, e então receba uma forma específica da sua mente certa. A própria forma é uma projeção da mente, mas o amor por trás dela é real. Isso explica as aparições de Maria, anjos e de todos os mestres ascensionados. Isso também explica como J apareceu para nós depois da crucificação, há 2000 anos. Nossas mentes estão prontas para experimentar seu amor, então, seu amor aparece para nós em uma forma que podemos aceitar, e com a qual podemos nos relacionar naquele momento, assim como o amor está aparecendo para você agora na forma de corpos e vozes que você pode aceitar, e com os quais pode se relacionar. Mais uma vez, não estamos falando sobre o cérebro estar criando essas formas, é a mente inteira que cria as condições específicas. Nós já dissemos que existe apenas uma mente, então, nesse nível, seria literalmente impossível que cada coisa criada não seja um produto da única mente dividida. Enquanto nosso amor é real, nossos corpos são tão ilusórios quanto o seu, como figuras em um sonho. Quando nós dissemos a você em conversas anteriores que nós criamos esses corpos, estávamos nos referindo ao nosso amor. Isso também é o que Pussa quis dizer quando disse que J criou outro corpo para se comunicar conosco, depois da crucificação. Seu amor era o conteúdo genuíno por trás da forma ilusória, mas são as mentes que estão adormecidas e projetando, que criam todas as formas, e dão a elas formato e detalhes. Quando as pessoas se tornam iluminadas antes de deixarem o corpo, obviamente, precisa ser possível que os seres iluminados pareçam funcionar nesse mundo. Entretanto, elas sabem que não estão realmente no mundo, e não existe necessidade de voltarem aqui, exceto como uma maneira de deixar que seu amor ajude os outros. Para repetir, é ao seu amor que as mentes aparentemente separadas dão forma na ilusão. Realmente não existe necessidade de que os mestres criem qualquer forma depois de estarem iluminados. Isso é realmente interessante, mas você sabe que algumas pessoas vão dizer que vocês vieram do meu ego. Deixe-as pensarem o que quiserem, elas farão isso de qualquer forma. Enquanto estiverem fazendo isso, deixe-as responder essas perguntas. O ego iria ensinar as pessoas como desfazer o ego. O diabo iria ensinar as pessoas como escaparem do inferno. Um ponto excelente. O que vocês estão realmente fazendo é tentar educar o ego para escolher contra si mesmo. Soberbo. Um estudante tão inspirado. Acho que o que vocês disseram sobre as aparições dos símbolos divinos também explica como a fazendeira na Geórgia pode ter a Virgem Maria aparecendo a ela e deixando mensagens, embora as mensagens soem exatamente como se estivessem vindo de uma fazendeira da Geórgia. Maria pode realmente estar aparecendo para ela, mas as mensagens vêm na forma com a qual ela pode se relacionar melhor. Muito bom. Aquela mulher é sincera. As mensagens, tão simples quanto possam ser, são destinadas àqueles que mais podem se beneficiar delas. E algo que não é um assunto tão agradável como aquele bastardo maluco que explodiu o prédio federal em Oklahoma. É tão fácil ficar preso a projetar minha culpa oculta nele. Nós já dissemos que é minha própria insanidade que eu vejo lá fora no mundo. Ainda acho que as pessoas vão enfrentar muita dificuldade, assim como eu, para acreditar que nós escolhemos ver nosso sistema de pensamento oculto naquela pessoa desequilibrada.
Vocês estão pedindo que nós acreditemos que não importa o quão doente seja o criminoso é apenas um bode expiatório conveniente que usamos para ver nossa culpa inconsciente fora de nós. Isso iria significar que temos que perdoá-lo pelo que ele realmente não fez, se nós queremos ser livres. Sim, o ego é muito bom em torná-lo separado, mas deixe-me fazer algumas observações. Quando acontece o que parece ser uma tragédia terrível, é muito fácil ser atraído para ela. Sim, você tem que perdoar, mas também precisa estar ciente de algumas coisas em uma situação desse tipo. Em primeiro lugar, escolher reconhecer a irrealidade do sonho não significa que você não deveria ser sensível às necessidades e sentimentos das pessoas que estão envolvidas em um pesadelo desses. Você enfrentou a morte de seres amados. Como você teria se sentido naquele momento, se algum idiota viesse até você e começasse a lhe dizer como tudo aquilo era apenas uma ilusão? Então, você não deveria se sentir mal. Isso só faria com que você ficasse irritado pelo fato da sua dor não estar sendo respeitada. Você não pode esperar que pessoas desoladas façam qualquer coisa além de sofrer. Sempre permita os sentimentos e crenças dos outros. É isso que queríamos dizer quando falamos que o curso não iria atender às necessidades sociais da maioria das pessoas durante um longo tempo. Deixe-as terem seus casamentos, funerais, serviços religiosos e cortes de justiça. Essas coisas são necessárias para a sociedade. O curso não é um rito de passagem, é uma maneira de pensar. Em segundo lugar, seria igualmente inócuo dizer às pessoas em uma época como essa, que tudo é um roteiro que elas escolheram experimentar. Deixe as pessoas aprenderem a verdade quando estiverem perseguindo a verdade, não quando estiverem sofrendo por seus amigos ou parentes. Obviamente, se aquele homem-bomba tivesse aprendido como perdoar, ao invés de como odiar, então, toda coisa nunca teria acontecido para início de conversa. Não deixe ninguém lhe dizer que o perdão não é prático no nível da forma. Na verdade, ele pode fazer toda a diferença no mundo. Escolher o perdão verdadeiro, e o Espírito Santo como seu professor, não é uma parte do roteiro do ego, é uma decisão que você tem que tomar para estar livre do roteiro do ego. Se alguém quisesse que o curso fosse lido em seu casamento ou funeral, isso também deveria ser permitido, certo? Se for isso que as pessoas quiserem, claro que sim. Posso entender que qualquer explosão envolvendo a morte, como aquela em Oklahoma, seria simbólica da separação, do Big Bang, e dos céus sendo aparentemente destruídos. Muito certo. Embora a maioria das pessoas não vá ter os antecedentes necessários para pensar nisso dessa forma. Qualquer outra pergunta? Sim, eu fiz um treinamento IST em 1978, e eles ensinaram a técnica, ou fórmula chamada seja, faça, tenha, que tem sido copiada por outros professores espirituais desde então. Ela ensina como ser, e conseguir, o que você quer. Basicamente, a ideia é que, ao invés de tentar ou lutar para ser, vamos dizer, um grande músico, você deveria apenas ser um grande músico. Faça as coisas que os grandes músicos fazem, e, depois, você terá as coisas que os grandes músicos têm. Werner Erhard, o fundador do IST, era um grande professor, apesar dos que o atacavam, e ele foi muito útil para mim naquela época, embora meu sucesso tenha uma tendência a ir e vir. Eu estava imaginando como vocês se sentem sobre coisas como o processo seja, faça, tenha. Nós não estamos dizendo que você não possa usar essas técnicas, mas, quando falamos sobre abundância, queremos dizer uma maneira de se unir a Deus, para que possa ser naturalmente inspirado em relação ao que deveria ser, fazer e ter. Por que não esperamos por essa conversa e vemos se ela responde a todas as perguntas que você tem sobre o sucesso e a abundância? Acidentalmente, uma das coisas que os grandes músicos fazem é praticar muito, e durante muito tempo. Duvido que você encontre outro caminho além desse. Sua ideia está clara, mas ainda ajudaria alguém a se sentir melhor sobre isso, se a atitude subjacente for de já ser um grande músico. É verdade. Mais alguma coisa? Sim, Artem, Pursa me deu um exemplo de perdão que a ajudou imensamente em sua última vida, mas você não. Qual é o jogo?
Você está deixando de cumprir sua obrigação sagrada comigo, sob o risco de incorrer na ira do Senhor, nosso Deus. Não seja julgador. Eu aprendi aquela palavra em minha última vida. Claro que vou lhe dar um exemplo. Mas, uma das coisas que quero que você saiba, é que, quando você alcança a mestria, realmente entende a ideia completa do mundo ser seu filme. Deixe-me perguntar, mesmo que já tenhamos mencionado isso antes, quando você está dormindo em sua cama e sonhando à noite, ou, no seu caso, algumas vezes até mesmo antes de ir dormir e fechar seus olhos, você vê figuras móveis com som, não é? Sim, e quando estou adormecido, meus sonhos podem parecer muito reais para mim, como acontece com vocês agora. Tudo bem, mas a maioria das pessoas não para pensar e perguntar exatamente com o que estão vendo aquelas imagens, não é? Seus olhos estão fechados. Se seus olhos estão fechados, então, certamente não pode ser com eles que você está vendo aquilo. Esse é um ponto importante. Tudo bem, vou lhe fazer essa concessão. Devo estar vendo com a minha mente. Sim, e você já teve essa sensação antes, em sua vida acordado. Você disse que foi bem assustador. A verdade é que, quando você aparentemente está acordado, durante o dia, e está com os olhos abertos, não é realmente mais com os olhos do corpo que você está vendo, do que quando você está dormindo à noite. É sempre sua mente que está vendo. É sempre sua mente que está ouvindo, sentindo, e fazendo as coisas sobre as quais você dá crédito aos sentidos físicos. Não existe exceção a isso. O próprio corpo é apenas uma parte da sua projeção. Quando você atingir a mestria, vai saber que o filme que você está assistindo é totalmente projeção sua, não está vindo da mente de ninguém mais, porque existe apenas uma mente. É por isso que todos os julgamentos são tolos. Sim, a projeção que você chama de universo está vindo de um nível dividido, diferente daquele que você está experimentando atualmente. É por isso que vai parecer real se você permitir. Nesse nível, o corpo parece estar experimentando algo fora de si mesmo, mas, o que parece estar fora de você, é meramente uma visão macroscópica, que está sendo projetada por sua própria mente, e sua experiência disso aqui, é meramente uma visão microscópica que está sendo projetada pela sua própria mente. É absolutamente verdadeiro dizer, que apenas sua interpretação dela, seu julgamento ou perdão, a torna real ou irreal. Agora, conforme você for se tornando aperfeiçoado na aplicação do perdão, sua dor e seu desconforto vão diminuir, e, algumas vezes, desaparecer. Perceba que eu não disse que a causa aparente da dor e do desconforto vai desaparecer. Seria teoricamente possível para um mestre morrer de câncer, ou ser assassinado como J, e não sentir a dor associada a esses eventos. Se sua dor acabou, e seu sofrimento também, então, você realmente acha que importa se a causa ilusória da dor ainda parece estar lá? Eu nunca pensei nisso. O mundo iria julgar a situação pelas aparências, mas seria possível a um mestre não sofrer, não importando o que poderia parecer estar acontecendo, e até mesmo ficar bastante indiferente em relação a isso. O mundo diria, aquela pessoa morreu de câncer, que ser iluminado. Entretanto, isso poderia ter sido uma lição de perdão, que foi aceita por aquela pessoa, e assimilada com muito sucesso. O que é só mais uma razão pela qual você nunca deveria se guiar pelas aparências. Se não houver efeito, ou dor, então, não existe causa. Não na verdade. Seja o que for, que pareça estar causando a dor, uma circunstância, relacionamento, ou ambos, pode desaparecer ou não, enquanto você pratica o perdão. O roteiro do ego nem sempre parece mudar quando você quer. Mas é possível acabar com todo o sofrimento que é proclamado pelo roteiro do ego, e ter paz, ao invés do medo. Esse é o roteiro do Espírito Santo. Lembre-se, assim como você escolhe os filmes a que vai assistir, no cinema local, você também escolhe esse filme que você chama de sua vida, assim como a qualquer outro filme de vida que você vá assistir. É sempre um caso de autopredestinação. O filme da sua vida já foi filmado, Gary, assim como as matinês a que você assiste. Você sabe disso, então, por que lutar contra esse fato? Lembre-se,
nós não dissemos que você não deveria ter interesses pessoais. Você não os teria, para início de conversa, se eles não fossem parte do roteiro. Então, sim, desenvolva suas habilidades. Negocie nos mercados se você quiser, apenas como um exemplo. Use análise técnica. Fique entusiasmado quando perceber uma divergência em seus indicadores técnicos financeiros, embora o simples método de seguir as tendências fosse mais esperto. Enquanto está fazendo coisas como essas, não se esqueça de que os olhos do corpo não veem nada, e que você está realmente apenas experienciando seu próprio filme. A propósito, não importa se você gosta do final ou não, porque ele nunca termina realmente, apenas começa de novo, até não haver mais necessidade de mais inícios ou finais. Quando chegar a hora, eles não serão nada além da verdadeira alegria, e o oposto aparente do céu vai desaparecer. Outra coisa de que você deveria se lembrar, é de não ser distraído pelos ensinamentos que podem servir a outros, e ajudá-los a se sentirem temporariamente melhor, mas não são parte do caminho que você escolheu. Haverá aqueles que lhe dirão que, quando você tem um problema, pessoa ou objeto com o qual lidar, você pode dizer, eu sou isso, e ele vai desaparecer. Tornar-se com algo em sua projeção, apenas a torna real para você, e não vai desfazer a culpa em sua mente, que você não pode ver. Apenas o perdão verdadeiro pode fazer isso. Também haverá aqueles que vão lhe dizer que, observar e ficar ciente das suas emoções, vai libertá-lo das suas compulsões. Entretanto, ainda que você tenha visto por si mesmo, que observar seus sentimentos pode diminuir seu impacto, ainda não é a mesma coisa que perdoá-los. Apenas o perdão verdadeiro de seus relacionamentos, e, portanto, a cura da culpa inconsciente em sua mente, pode realmente libertá-lo das suas compulsões ou de qualquer outra coisa. Finalmente, você pode ouvir aqueles que procuram o equilíbrio do corpo, mente e espírito, ou o equilíbrio das forças duais como o yin e o yang, ou o equilíbrio da própria força. Equilibrar ilusões não é perdoá-las. Concentre-se no caminho que está destinado a você. Outros irão seguir esse mesmo caminho durante vidas diferentes. Não se esqueça, o curso é algo muito novo. O rock and roll é 20 anos mais velho do que o curso. Seja grato para que você possa desempenhar ambos, e dê a esse novo caminho espiritual uma chance de encontrar aqueles que ele está destinado a encontrar. Ninguém sabe como perdoar no início. É necessário tempo para aprender. As pessoas não sabem o que estão fazendo às suas próprias mentes, quando julgam e condenam os outros. Até mesmo nós, os próprios discípulos de J, não sabíamos muito naquela época. Ninguém sabe. Entretanto, como J diz no curso, em relação aos ensinamentos vindos do Novo Testamento, alguns dos quais se originaram com certos discípulos, e foram usados por eles. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse, que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos, para me seguir naquela ocasião. Espero que isso ajude a colocar um fim no mito de que os discípulos eram mestres ascensionados. Isso inclui Pursa, e a mim mesmo. Algumas pessoas podem não querer ouvir isso hoje, mas todos os discípulos tiveram que atravessar pelo menos mais 20 vidas, e tiveram mais lições a aprender, antes de atingirem sua iluminação. Entretanto, nós com certeza realmente aprendemos muito com J naquela vida, porque não podíamos evitar ficarmos ligados à sua crença, em um grande mandamento do Deus de Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E vós deveis amar vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, e com toda a vossa vontade. J tinha o tipo de humildade que dizia, Deus, eu quero apenas você. Quantas pessoas estão prontas para dizer isso e ter essa intenção? Você está pronto para chegar ao fim do jogo. Durante minha vida final, eu tinha por volta de 60 anos, quando encontrei Pursa. Aquela seria a vida final para nós dois. O marido dela tinha falecido fazia alguns anos, e minha esposa tinha feito sua transição também. Pursa e eu reconhecemos rapidamente que pertencíamos um ao outro. Não apenas nós tínhamos o curso, e nossa compreensão pessoal sobre ele em comum, mas sentíamos que já nos conhecíamos de outras vidas.
Na verdade, éramos capazes de ajudar um ao outro, a se lembrar de muitos acontecimentos de encarnações anteriores. Nós vivemos juntos naquela última vida, mas não nos casamos. Essa era a nossa maneira de honrar nossos esposos, e ainda ter um ao outro ao mesmo tempo. Seu cafajeste. Nós não vamos lhe dar detalhes pessoais, nem esperamos que você revele detalhes íntimos sobre sua vida. Algumas coisas são mais bem perdoadas em privado. Pulse e eu tínhamos mais ou menos a mesma idade, e eu vou lhe dizer o que era único sobre nosso relacionamento: nós nos amávamos muito, mas entregamos um ao outro ao Espírito Santo. Não fazíamos exigências, ou pedidos de sacrifício. Assim como o mundo confunde dor com prazer, ele também confunde sacrifício com amor. Entretanto, o que é o sacrifício, em última análise, exceto um pedido pela dor? É isso que você realmente quer para seus seres amados. Seus amores especiais são simplesmente ídolos, nos quais você busca conseguir o que sente estar faltando em si mesmo. O romance é uma tentativa vã de preencher um vazio imaginário, um buraco que realmente não existe, mas que você experimenta como um resultado da separação. Esse senso de falta só pode realmente ser curado pela expiação e pela salvação, levando você à completude de sua unicidade com Deus. Pulse e eu éramos afortunados o suficiente para termos aprendido isso quando nos encontramos. Nós não exigíamos o preenchimento das barganhas do amor especial. Nós deixamos cada um ser da maneira que era, e éramos livres para amar um ao outro, sem exigências, mas como uma expressão de nossa unicidade como Cristos, e com Deus. Pulsa tornou-se iluminada antes do que eu. Nós estivemos juntos durante 8 anos, antes de sabermos que aquilo tinha acontecido. Não existe uma explicação sobre como isso era, que possa fazer justiça à experiência dela, nós apenas sabíamos disso. Eu não me preocupei com o fato de que ela estava um pouco à minha frente, porque sabia que estávamos no mesmo caminho, e totalmente no mesmo nível. A década seguinte foi maravilhosa. Isso é ótimo, mas qual foi sua lição de perdão que você ficou de me contar? Espere um segundo, vou demonstrar um pouco de paciência infinita, e talvez você me dê alguns resultados imediatos. Bom, é realmente muito simples. Isso nem sempre é um conhecimento instantâneo, Gary. O que aconteceu foi que Pulsa deixou seu corpo para trás. Ela fez sua transição sem mim, e eu fui deixado aparentemente sozinho, para viver os poucos últimos anos da minha vida sem ela. Essa foi uma grande lição de perdão para mim, e conforme a venci, a última de que precisei antes da minha própria iluminação. Depois de alguns anos, eu me lembrei de quem eu era, e recuperei totalmente minha memória de Deus. Aquela lição final me ajudou a aprender de uma vez por todas a falta de significado do corpo. Pulsa não vinha se sentindo bem, alguns anos antes de seu corpo parar de funcionar, mas ela explicou para mim que não importava se o corpo estava saudável ou não. Ele não é você. Como isso pode importar a não ser que ele seja você? A saúde e a doença também são dois lados da mesma moeda ilusória. Nenhum deles é verdadeiro, e Pulsa sabia disso. Ela sabia que seu corpo estava morrendo, mas, ao invés de permitir que o ego tomasse conta, havia apenas paz. Parte do meu trabalho era entender que o fato dela desistir do seu corpo não significava que ela não estava comigo. Eu sentia que ela estava comigo, e estava ciente da sua presença muitas vezes, durante aqueles últimos poucos anos. Eu pensava sobre algo que ela costumava me dizer: não seja julgador, e era como se ela ainda estivesse lá. Eu perdoei o mundo, ainda que eu pensasse que já o tinha feito, e logo fui capaz de deixar meu corpo de lado, e me tornar um, com Pulsa, Cristo, e Deus. Eu não poderia ter chegado àquele ponto sem muitos anos de prática do perdão verdadeiro. Então, eu lhe dou esse humilde conselho sobre todos os seus relacionamentos nesse mundo, sejam eles baseados no amor especial, ou no ódio pessoal, porque você não para de se preocupar com o fato das pessoas amarem você, ou não, e apenas as ama. Então, não importará o que elas pensem sobre você. Você pode apenas ser amor. É tão simples. E,
Adivinhe só, no final, isso vai determinar como você se sente sobre si mesmo. Não sei se posso lidar com isso. Acho que tenho medo da alegria. Você pode me dar um breve resumo da sua atitude ao praticar o perdão verdadeiro, como Pursa fez? Claro. Tudo veio do curso. Você sempre pode encontrar isso resumido na introdução. É o seu estudo contínuo e uma aplicação diligente disso, que lhe dá uma compreensão avançada, e torna tudo real para você. Isso está muito de acordo com o processo de pensamento do perdão que Pursa lhe passou há 16 meses. Se eu criei esse mundo, então significa que não há ninguém lá fora. Eu fui aquele que conjurou todas aquelas pessoas que eu estava vendo como a causa do problema. Nada irreal existe, lembra? Eu realmente podia entender que não havia nada a temer, e então, neguei a habilidade de qualquer coisa que não viesse de Deus me afetar. Eu pude perdoar meus irmãos ou irmãs, e a mim mesmo simultaneamente. Então, pude experimentar mais e mais que minha casa estava construída sobre a rocha. Como estou certo de que você se lembra, nada real pode ser ameaçado. As ideias todas se encaixam, e levam à paz de Deus. Mais uma vez, é simples, mas não é fácil. Especialmente quando a merda cai no ventilador. Quanto mais você praticar, mais vai começar a ver a merda vindo através do ventilador como uma oportunidade. Você está entendendo isso? Sua persistência é interessante. Continue. Eu posso trabalhar nisso. Acho que é muito legal que você e Pursa tivessem se conhecido como Tomé e Tadeu, e, depois também tenham passado a parte final de sua última vida juntos. Isso é realmente interessante. Existem algumas coisas muito interessantes para descobrir, Gary, como você verá por si mesmo. Agora, está na hora de pegarmos a estrada, falando metaforicamente, é claro. Não é por acaso que nós o estejamos visitando nessa data, em alguns anos. Não apenas esse dia está relacionado a mim como São Tomé, o que eu vou deixar que você compreenda em algum momento se puder, mas isso nos dá uma chance de fazer um pequeno feriado, e nos juntar a você, e encorajá-lo a tirar vantagem das suas lições de perdão no ano que está chegando. Nós gostaríamos que você se unisse em sua mente com todas as pessoas do mundo nessa época do ano. Não importa qual feriado elas celebrem, ou se admiram J ou Juda Maccabi. Quem? Procure, mas talvez tenha que olhar no Hanukkah. Você vai aprender algo sobre aquele feriado também. Eu acabei de encontrar sobre Kwanzaa, então, também posso fazer disso algo internacional. Todos celebram essa época do ano. Se eles pudessem trazer sua paz para o novo ano, então, isso realmente seria algo. O Natal, Hanukkah, Kwanzaa, Ramadã, Gita Jayanti, todos são símbolos do conhecimento de algo maior do que o reino individual. Gita Jayanti é a celebração do Bhagavad Gita. Sim. E o festival Wicca da época de Natal? Pagãos não contam. Brincadeira. Essa é uma grande época do ano para todos. Como você sabe, a igreja tirou a época do feriado de Natal de um festival pagão. É interessante o que as pessoas fazem quando pensam que estão em uma competição. Você quer dizer que J não nasceu em 25 de dezembro em uma manjedoura? Continuando, essa é uma época de paz e renovação. Como o curso ensina, está em teu poder tornar santa essa estação, pois está em teu poder fazer com que o tempo de Cristo seja agora. É possível fazer isso tudo imediatamente, pois não existe senão um deslocamento de percepção que é necessário, já que cometeste apenas um equívoco. O lar é onde o coração está, Gary. Se o seu coração estiver em Deus, então, você já está em casa. Renuncie ao mundo, não fisicamente, mas mentalmente. Esse mundo em que pareces viver, não é a tua casa. E, em algum lugar da tua mente, tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. Essa atitude vai tornar 10 vezes mais fácil para você perdoar. Da próxima vez que aquilo cair no ventilador, meu amigo, lembre-se de Deus e perdoe, pois, se você perdoar, então vai se lembrar de Deus. Deus ama seu filho. Pede-lhe agora que ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Primeiro virá a visão, e apenas um instante mais tarde o conhecimento. Perdoe seu mundo. Libere cada ilusão igualmente, pois elas são igualmente irreais. Como J o aconselha em seu curso.
Faze com que esse ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. Amor e perdão, é o que J significa, sempre. Feliz feriado, Gary. Perdoe seus irmãos e irmãs, pois vocês são um, e assim, vocês se tornam completos outra vez. Agora ele é redimido. E, ao ver as portas do céu abrirem-se diante dele, entrará, e desaparecerá no coração de Deus.